today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, voltando agora para a nossa videoaula, né, eu vou continuar falando aqui com vocês a respeito de introdução à cinemática escalar, né? Só que nessa segunda videoaula eu quero falar a respeito do sistema de unidades, quero falar sobre as unidades de base e quero falar sobre as unidades derivadas. Então vamos começar falando aqui sobre o sistema de unidades padrão que existe de uma maneira geral, tá? Então presta atenção, como eu disse anteriormente, eu expliquei para vocês na videoaula anterior, se você não assistiu a videoaula anterior, assista, porque essa videoaula aqui é uma continuidade da anterior. Eu defini com vocês o que são grandezas físicas, eu defini com vocês o que são medidas físicas. E nessa videoaula anterior, né, eu falei com vocês que grandezas físicas é tudo aquilo que eu posso medir. Então tudo aquilo que eu consigo medir, eu defino como sendo uma grandeza física. Então, por exemplo, medidas de comprimento, tempo, massa, temperatura. Então, tudo que eu consigo medir, eu defino como sendo uma grandeza física. E medir, ou seja, o ato de medir, a medição, as medidas de uma maneira geral, significa dizer que eu vou atribuir a essas grandezas físicas um determinado valor. Certo? Então, quando eu falo, por exemplo, uma medida de comprimento, é uma grandeza física. Por que ela é uma grandeza física? Porque eu consigo medir. E quando eu falo, por exemplo, que a distância entre duas cidades é de 35 km, é de 70 km, é de 18 km, o que eu estou falando? Eu estou atribuindo a essa medida de comprimento, a essa distância, um determinado valor, que é 35, 18, 70 km de uma maneira geral. Só que agora presta atenção, nós precisamos entender o que é o sistema de unidades para a gente poder entender o sistema internacional de unidades. Como eu já falei para vocês, as grandezas de uma maneira geral, ela está relacionada com tudo aquilo que eu posso comparar com um determinado padrão. Beleza? Então, ou seja, quando eu faço uma determinada medida, eu nada mais, nada menos estou fazendo do que comparando com um determinado padrão. Vou dar um exemplo para vocês de uma medida de comprimento. Se eu falo para vocês que a distância entre duas cidades, um ΔS, é igual a 18 km, se eu falo, por exemplo, a distância entre Formiga e Córrego Fundo, ela equivale a 18 km, o que eu estou falando? Eu estou falando que a distância entre Formiga e Córrego Fundo equivale a 18.000 vezes o padrão do metro. Beleza? Toda unidade medida ela tem um padrão. Se eu falo, por exemplo, uma medida de massa, ela é comparada com o quilograma padrão. Se eu falo com uma medida de tempo, ela é comparada com a medida de tempo de um relógio atômico, que é um padrão. Se eu falo uma medida de distância, eu estou comparando essa medida de distância com um metro padrão. Isso vale para a temperatura, isso vale para a quantidade de matéria, isso vale para a intensidade luminosa, corrente elétrica ou qualquer outra unidade de medida que o Sistema Internacional de Unidades leve em consideração. Então, quando eu pego, por exemplo, e comparo, quando eu falo que, por exemplo, a medida de determinado objeto está a uma distância, sei lá, de 10 metros de outro objeto, eu nada mais, nada menos estou fazendo que o quê? Do que comparando a distância que eu estou falando, por exemplo, um x igual a 10 metros, com um metro padrão. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que esse x equivale a 10 vezes o metro padrão. Isso vale para qualquer outra coisa. Quando eu falo, por exemplo, que a massa de um determinado objeto, é de 100 kg, significa dizer que eu estou comparando essa massa com o quilograma padrão, ou seja, que essa massa equivale a 100 vezes o quilograma padrão que está lá no sistema internacional, está lá em Paris, no Museu de Pesos e Medidas, que fica lá. Entendeu? Então, quando eu comparo, quando eu falo sobre qualquer unidade de medida, quando eu atribuo uma unidade de medida a uma determinada grandeza física, eu nada mais, nada menos estou fazendo que comparando essas grandezas físicas com o que nós chamamos de grandeza padrão ou medida padrão. Beleza? Agora, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Essas unidades de medidas, metros, quilogramas, segundo, Kelvin, mol, candela, ampere, ou seja, as unidades de medidas de uma maneira geral, elas são agrupadas no que a gente chama de sistemas. O Sistema Internacional de Unidades, ele é um sistema de medidas.
Mas antes do Sistema Internacional de Unidades, existia o que nós chamamos de Sistema MKS. Tá? O Sistema MKS, vou colocar aqui, o Sistema MKS, ele levava em consideração somente 3 grandezas físicas, que é 3 unidades físicas, que é o metro, o quilograma e o segundo. Então, qual que é a diferença entre o Sistema Internacional, o SI, e o Sistema MKS? A diferença entre o Sistema Internacional e o Sistema MKS é que o Sistema MKS ele levava em consideração somente 3 unidades de medida, que é o metro, o quilograma e o segundo. E o Sistema Internacional de Unidades já leva em consideração 7 unidades de medida, que é o que nós chamamos de unidades de base, que é o que nós vamos falar mais para frente. Tá? Então, ou seja, o Sistema Internacional de Unidades ele foi desenvolvido, ele foi empregado em 1960, na 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas. E ele veio para substituir o sistema MKS. Porque como o sistema MKS era muito restrito somente a 3 unidades, então os cientistas eles precisavam de um maior número de unidades padrão. Né? Então, para isso, eles criaram um Sistema Internacional de Unidades, onde levaram em consideração que esse Sistema Internacional de Unidades deveriam ter 7 unidades de base, que é o que nós vamos falar agora. Beleza? As unidades de base do Sistema Internacional, ela leva em consideração, ou seja, melhor, o Sistema Internacional de Unidades, ele é baseado em 7 medidas de base. O que isso significa? Significa que todas as grandezas físicas, todas as medidas físicas devem e são derivadas dessas 7 unidades de base. Ou elas fazem parte dessas 7 unidades de base, ou elas são derivadas dessas 7 unidades de base. Então isso é o que nós consideramos o nosso Sistema Internacional de Unidades. Então o Sistema Internacional de Unidades ele tem 7 grandezas de base, que é o metro, o quilograma, o segundo, o ampere, o Kelvin, a candela e o mol. Então, ou seja, o metro ele representa uma medida de comprimento, o quilograma representa uma medida de massa, o segundo representa uma medida de tempo, o ampere representa uma medida de corrente elétrica, o Kelvin representa uma medida de temperatura, a candela representa uma medida de intensidade luminosa e o mol representa uma medida de intensidade, de quantidade de matéria. Então, ou seja, isso aqui, o nosso Sistema Internacional de Unidades, que eu tanto cobro na resolução dos exercícios, que o aluno coloque sempre a unidade de medida ao terminar de resolver um determinado exercício, esse Sistema Internacional de Unidades ele tem 7 medidas, nós chamamos de medidas de base, unidades de base. Isso significa dizer o seguinte, que todas as medidas das grandezas físicas, ou elas são essas unidades de base, ou elas são derivadas dessas unidades de base. E é extremamente importante que você entenda isso. Tá? Que o comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa são o que nós chamamos de unidade de base. Então, tudo aquilo que não for unidade de base, for uma grandeza física que não é a unidade de base, então ela vai ser dada como nós chamamos de unidades derivadas. O que são essas unidades derivadas? As unidades derivadas são todas aquelas unidades de medida que não fazem parte dessas unidades de base. Então, entre elas, eu posso citar a velocidade, posso citar a aceleração e posso citar a força. Assim como eu posso citar a massa específica, medida de superfície, de volume, de pressão, de energia, de potência, de impulso. Então, ou seja, tudo aquilo que não faz parte do que nós chamamos de unidade de base, vai ser então uma unidade que nós chamamos de unidade derivada. Então, por exemplo, se eu pego aqui uma medida de velocidade, beleza? Para eu poder determinar a velocidade de um corpo, eu posso, por exemplo, fazer a razão entre o espaço percorrido e o tempo gasto para percorrer esse espaço, certo? Então, ou seja, a minha velocidade, a minha medida de deslocamento, de comprimento, de distância, no Sistema Internacional é dada em metros, que é uma medida de base. E o meu tempo é dado em segundo, que também é uma medida de base. Então, a minha velocidade ela vai ser dada em quê? Em metros por segundo. Esse metros por segundo, ele representa uma medida derivada, ou seja, ele é derivado de 2 medidas de base, que é o comprimento e o tempo. A mesma coisa eu posso dizer para a aceleração. O que é a aceleração? A aceleração, eu posso definir a aceleração como sendo uma variação de velocidade por uma variação de tempo.
Então a minha aceleração ela vai ser dada em quê? Em metros por segundo. Medida de velocidade dividido pela medida de tempo. Ou seja, a minha aceleração ela vai ser igual ao quê? Aqui eu tenho duas frações. Então eu conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Então a minha aceleração ela vai ser dada em quê? Em metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração ela não é uma medida de base, ela também é uma medida derivada, certo? Ela é derivada da medida de velocidade, que é derivada, pela medida de tempo, que é uma unidade de base. Beleza? A mesma coisa eu posso dizer com relação à força, certo? A força, nós podemos calcular a força de um determinado objeto pela segunda lei de Newton, que é massa vezes a aceleração. Então, ou seja, a força ela vai ser dada em quê? Massa é dada em quilogramas. A aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, ou seja, quilograma vezes metros por segundo ao quadrado equivale a uma outra grandeza de medida, que é o Newton. Então, ou seja, o Newton e o quilogramas por metro vezes metros por segundo ao quadrado é a mesma grandeza física que representa uma unidade que nós chamamos de unidade derivada. Isso eu posso fazer para qualquer outra unidade de medida que a gente vai ver numa videoaula futura, por exemplo, em análise dimensional. Tá? Então é extremamente importante que vocês entendam essa diferença. O que é uma unidade de medida, o que é uma unidade de base e o que é uma unidade derivada. Certo? Então, ou seja, as unidades de medida, de uma maneira geral, elas são sempre baseadas em um padrão. Então, quando eu comparo uma determinada medida física com um padrão, eu estou associando essa medida física a uma unidade. E essa unidade ela é dada em sistemas, né, que o mais utilizado, que é mais utilizado nos países do mundo, é o Sistema Internacional de Unidades. E esse Sistema Internacional de Unidades leva em consideração 7 unidades de base, certo? Quais são as 7 unidades de base? Medida de comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Tudo que não for, todas as unidades que não fazem parte dessas 7 unidades de base, elas fazem parte, então, do que nós chamamos de unidades derivadas. Unidades derivadas são aquelas unidades que são derivadas das unidades de base. E futuramente a gente volta para uma videoaula para falar sobre análise dimensional, que é bem legal com relação a isso. Beleza? Então essa é a nossa videoaula sobre Sistema Internacional de Unidades, sobre unidades. Né? Espero que tenha ficado claro. Então um abraço, fica com Deus e tchau. Now